Bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. A palavra de hoje fala sobre o favor de Deus, a bondade de Deus em nossas vidas. E temos como exemplo a vida de José do Egito. José é aquele homem que foi, aquele jovem que foi traído pelos irmãos, jogado no fundo do poço, que todos já conhecem a história de José, e depois ele foi vendido e levaram José para o Egito. Em Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. E José era um jovem atraente, e a mulher do oficial do Potifar se apaixonou por José. E ela levantou um falso a José. Ela falou que José tinha o atacado. Ela se ofereceu a José e José não aceitou. Então, depois ela gritou e falou com o marido dela, que foi José que a atacou, e o resultado: quando o seu senhor ouviu o que sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Às vezes uma pessoa ela faz tarefas pequenas e ela acha que aquela tarefa ela não tem nenhuma relevância. E ela faz com muito amor, com muito cuidado, mas ela se sente injustiçada, porque ela gostaria de estar em outro lugar. José, ele também se sentiu injustiçado, e ele foi injustiçado. Então, se alguém está sofrendo algo injusto, não fique se perguntando por quê. Faça tudo com amor, faça para a glória de Deus, porque você terá o favor de Deus onde você estiver. Um favor é aquilo que a gente pede e não paga por ele. Você conversa com alguém e você fala: você pode me fazer um favor? Então, quando aquela pessoa te faz esse favor, é a bênção de Deus na tua vida, porque são coisas que não pagamos por elas.
o favor de Deus não é por merecimento, mas é pelo amor que Ele tem e Ele vê a dedicação de cada um de nós. Nunca esqueça dessa palavra. Esteja onde você estiver, passando por qualquer coisa que você estiver passando. Às vezes uma pessoa, ela tem uma boa posição, mas ela está por dentro, porque Deus, Ele sabe dos nossos sentimentos, no nosso coração, Ele entende as nossas dores, e às vezes essa pessoa, ela está passando por algo que não é, aparentemente, ela tem uma vida boa, mas por dentro ela leva uma angústia, ela tem uma tristeza, por ela não estar sendo, às vezes, amada da maneira que deveria, sendo tratada da maneira que deveria, mas ela leva a vida mostrando para as pessoas que ela é forte, que ela é corajosa, que ela tem Deus no coração, e essas pessoas, elas são honradas por Deus, porque uma pessoa que ela mostra uma posição, mesmo ela estando passando por dificuldades, por problemas, às vezes financeiro, às vezes uma humilhação no trabalho, às vezes é na família, às vezes ela não é valorizada pelas pessoas, mas ela tem que continuar, ela precisa continuar fazendo a parte dela. Por quê? Porque quando você faz a sua parte de bom coração, de bom grado, você não está só mostrando para as pessoas que você está fazendo, você está chamando a atenção de Deus para a sua vida. E precisamos da bondade de Deus e do favor de Deus, não porque merecemos, mas porque necessitamos dele. Então, em todo e qualquer momento, é difícil uma pessoa se manter fiel ao trabalho quando tem um chefe, um patrão humilhando, desdenhando, ou às vezes num relacionamento conjugal. Quer ver uma pessoa, ela não ficar bem é quando ela não está bem na vida sentimental, no casamento, no noivado, no namoro. Quantas jovens, elas deixam de estudar, elas não passam às vezes de ano, perdem a vontade de estudar, perdem a vontade de seguir o seu propósito e de lutar pelas suas carreiras, pelos seus sonhos, por causa de um namoro. Porque tem moças, tem jovens que elas encontram pessoas que não são de responsabilidade, que não querem algo sério, e elas querem levar o namoro a sério. Então se apaixonam e elas ficam tristes porque elas não conseguem estudar, não conseguem se concentrar, só pensando no namoro dela, só pensando no que está acontecendo, no que o namorado está fazendo. Imagina José naquele cárcere, injustamente jogado em uma prisão, e ele ergueu a cabeça e ele foi cuidar de tudo. Eu imagino o pensamento de José: eu vou fazer tudo da melhor maneira, porque eu não quero ficar pensando nas coisas ruins que fizeram comigo. Eu imagino José falando assim: eu vou ocupar minha mente, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar trancado numa prisão só pensando nas coisas ruins que meus irmãos fizeram comigo. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou melhorar esse lugar, eu vou dar o melhor de mim, e falando com Deus e conversando com Deus todos os dias. Todos os dias José conversando com Deus e falando: eu sei que vai melhorar, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui, eu sei que o Senhor vai me dar liberdade, eu sei que o Senhor vai me colocar num lugar seguro, num lugar de honra, e eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu creio muito nisso que eu estou falando.
que foi a postura de José. José não parou, mas não é só porque ele fez algo lá dentro, é porque ele chamou a atenção de Deus. Porque ele chamou a atenção de Deus para o coração dele, para as orações dele e para aquela força de vontade. Aquele jovem, ele tinha muita vontade de vencer na vida. Nunca desista dos seus sonhos. Pode ser qualquer problema que você esteja passando na sua vida. Nunca desista dos seus sonhos. Não se ache menos. Tem pessoas que às vezes elas fazem uma faculdade, elas exercem uma profissão que não era o sonho delas. E elas largam aquela profissão e elas vão exercer outra profissão que não precisava fazer a faculdade e elas se dão super bem na vida. Por quê? Porque elas estão fazendo com amor. Na verdade, nós temos que ter primeiro amor a Deus, depois as nossas vidas e tudo que fizermos, pense assim: eu estou fazendo para Deus, eu estou trabalhando aqui por amor. Seja você na área da limpeza, seja você numa recepção, seja você em uma casa de família, trabalhando, são trabalhos dignos, trabalhos de excelência, de pessoas que às vezes cuidam de filhos, dos patrões, desde pequenininho até ficarem adultos, pessoas dedicadas a famílias, pessoas que constroem suas casas, compram seus carros, trabalhando com faxina e faz o seu trabalho com amor. E as pessoas que dão emprego, que dão os seus empregadores, falam: eu não troco essa pessoa por ninguém, porque ela cuida bem do que é meu. Como é bom ter pessoas de confiança. Que pena que o Potifar foi enganado pela esposa, mas ele tinha que acontecer aquilo, porque José, ele não poderia ficar na casa de Potifar para a vida inteira. Às vezes acontece algo e uma jovem desmancha um namoro e ela fica abatida e ela fica desesperada, ou o jovem desmancha o namoro e ele fica pensando: por que aconteceu isso? Nunca mais vai ser feliz. Não é livramento de Deus, é porque você vai ter outra pessoa, Deus vai te colocar em outro lugar, em outra área da tua vida, que com aquela pessoa os teus caminhos não iriam dar certo. Então, por mais que José se dedicou na vida de Potifar, na casa de Potifar, não era o destino dele ali. Deus tinha um lugar de governo para ele, um lugar alto. Não desiste do que é teu, dos sonhos que Deus deixou em teu coração. Liberdade em Deus é a maior liberdade. Nunca prenderam José, nunca conseguiram prender José. José sempre foi livre no coração e na mente. Ele nunca deixou de ser o filho amado, aquele filho de Deus, sabe? Que pode estar passando por qualquer situação, mas ele não baixa a cabeça, ele ergue a cabeça. Eu imagino José conversando com Deus e dizendo: eu sei, Pai, eu vou fazer tudo direito aqui, eu vou te honrar e lá fora eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo. Eu imagino ele falando: eu sei que o Senhor está me vendo, Deus de meu pai, porque era o Deus do pai dele. E ele tinha confiança. Hoje temos tanta informação sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Pai Todo-Poderoso, e que ele não nos abandona, porque ele é puro amor. A bondade de Deus vai além da nossa imaginação, de tudo que vemos, de tudo que pensamos. Às vezes uma pessoa pensa que está tudo perdido. Imagine um jovem preso em um cárcere, trancafiado, um jovem que era livre, que era amado pelo seu pai, tinha tudo. Ele poderia ter ficado depressivo, ele poderia ter ficado bravo, revoltado,
querer bater nas outras pessoas, querer falar mal dos irmãos, mas ele não fez. Ele fez diferente. Ele se sentiu filho de Deus. Os filhos de Deus, eles podem estar passando por qualquer coisa, mas eles nunca vão deixar de fazer o que é justo e o que é certo. Eles nunca vão fazer coisas erradas, mesmo que eles estejam no meio de pessoas erradas. Porque ele estava preso ali, com certeza. As pessoas que estavam presos não foram presos porque estavam fazendo coisas boas. Deveria ter pessoas boas ali, presas injustamente como José. Mas José não fez o que era errado porque estava no meio das pessoas. Então seja exemplo onde você estiver, que o favor de Deus vai te levar a um lugar alto. Tem pessoas que trabalham de babá, cuidando de crianças, para conseguir pagar seus estudos. Continua, não desiste, persiste, insiste na tua profissão, nos teus sonhos. Não deixa de sonhar. O sonho é maior do que um desejo. O sonho, ele não acaba. Desejo é um desejo. Eu estou com desejo de comer alguma coisa que eu gosto hoje. Mas amanhã eu posso estar com vontade de comer outra coisa. Um sonho é uma coisa permanente, é uma coisa que não devemos desistir dos nossos sonhos. José não desistiu de ser livre. Livre ele já era, mas ele não desistiu de buscar a Deus, mesmo naquela situação, e de honrar a Deus. E Deus honrou José, porque José, você não vê na Bíblia falando que José se revoltou, que José fez um monte de coisa errada na casa de Potifar. Pelo contrário, ele fugiu da tentação. Fuja das tentações. Siga o teu propósito, o que Deus colocou dentro do teu coração, e não deixa que nada nem ninguém atrapalhe a tua intimidade com Deus, porque é o favor de Deus que abre portas. Deus abriu uma porta muito larga para ele, muito. Deu o Egito para ele governar. Olha para isso. E você acha que na sua vida Deus não pode fazer algo grandioso? Vamos orar e agradecer a Deus, porque o nosso Pai é o mesmo Pai de José. E Deus honrou José, e Deus vai te honrar. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por todos que escutam essas orações. Pai, em nome de Jesus, honra os teus filhos e filhas, dai bom ânimo, concede, Senhor, teu favor em nossas vidas, não por merecimento, Pai, mas pela necessidade de ter uma vida melhor, de poder abençoar pessoas e fazer igual José, Pai. Quando for depois, perdoar todos aqueles, Pai, no dia certo, na hora certa, você poder abençoar aqueles que te amaldiçoaram. Você poder ajudar, dar a mão àqueles que te humilharam. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, para que possamos abençoar a todos aqueles que nos odeiam. Se um dia chegar, Pai, a bater em nossa porta, que possamos, Senhor, não por orgulho, Pai, mas pelo coração limpo, como o Senhor limpou o coração de José, limpa os nossos corações, Pai, vem com teu amor e poder, abençoa os teus filhos e filhas e nos dá entendimento, Pai, de te agradar, como ser íntimo do Pai, como te buscar, te adorar e te louvar dia e noite, Pai. E em nome de Jesus que eu oro e agradeço pelas bênçãos e pelo teu favor em nossas vidas, em nossos lares, das nossas famílias. Faz cair por terra, Pai, toda maldade humana e espiritual e tira toda trave, tudo que estava trancado na vida dos teus filhos. Abre, Senhor, faz cair por terra, quebra os cadeados, tira toda pedra de tropeço e abençoa os teus filhos e filhas com teu amor e poder, grandioso poder, Pai, em nome de Jesus.
para a tua glória. Faz os jovens felizes, faz com que eles se realizem na vida profissional e coloca pessoas boas. O favor do Senhor esteja em nossas vidas e que só se aproxime de nós e das nossas famílias quem for da vontade de Deus. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.